noite. Estamos aqui hoje para falar sobre estabilizadores do humor. Meu nome é José Carlos Lima Reis, eu sou médico psiquiatra, tenho CRM de São Paulo e Minas e faço os atendimentos físicos e online. E eu vim aqui a pedido do convidado, Aldemar, para poder fazer essa apresentação. Então, antes de tudo, eu queria conceituar a palavra humor. Muitas vezes nós entendemos o humor como uma palavra objetiva no sentido de emoção no momento. Quando a pessoa diz, eu estou bem-humorada, tal pessoa, fulano, está de mau humor. Mas na psiquiatria o humor é diferente. Na psiquiatria ele é o estado emocional predominante, relativamente duradouro de uma pessoa. Então o humor, ele é mais tempo. Em termos simples, ele é um sentimento basal, que dura muitos dias, semanas e meses. Então, é muito diferente desse humor que a gente pensa. No caso, esse humor emocional do momento seria o afeto, que é a expressão emocional observável no momento. Fazendo uma analogia, o humor seria o clima, por exemplo, tropical, com verões chuvosos, invernos mais secos, e o afeto é o tempo do momento, do dia. O dia amanheceu frio, a tarde está com sol. Então, os medicamentos estabilizadores do humor vão agir nesse sentimento basal, que ele é longínquo, a longo prazo e diferente de cada pessoa. Vamos pensar nos estabilizadores como um amortecedor emocional. Ele faz com que tenha poucos picos, não tenha muitos extremos, quedas profundas. Vai evitar os picos, objetivo dos estabilizadores do humor. O foco é manter o humor estável ao longo do tempo. Eu fiz um gráfico aqui para explicar, para mostrar, interessante. Nós temos essa faixa verde aqui, que seria o humor basal, o sentimento basal. Ele seria a eutimia, nós psiquiatras chamamos de eutimia, o estado normal do humor. O paciente é eutímico, então ele está no momento estável, funcionando de forma preservada, tranquilo, trabalhando, realizando suas atividades normalmente. Então, pode acontecer os picos. Pode acontecer um episódio maníaco, que é aquele aumento de energia, produtividade, a menor necessidade de sono. Mas isso tudo não prejudica a vida da pessoa. Ele consegue, levar a vida de forma tranquila. Ele só está mais produtivo. Às vezes ele nem percebe que são sintomas. Às vezes ele acha que ele está mais animado. Mas, porém, pode crescer esse episódio e levar a uma mania mais grave. Começa com certa euforia, irritabilidade, impulsividade, o sono começa a diminuir, dorme menos, e começa a ter um certo leve prejuízo. Às vezes falta o trabalho, não consegue realizar as coisas em casa. E nós temos o episódio maníaco clássico, que seria a franca mania, que chega ao ponto onde acontece a psicose, a perda de crítica, e a pessoa tem um prejuízo importante. Ela não consegue, no episódio maníaco, realizar suas atividades do dia a dia. É grave. Necessitando, muitas vezes, internação. A pessoa corre risco, e as pessoas em volta correm risco também. E o outro pico é o depressivo. Então, começa ali com a tristeza leve, pela redução de energia, falta de interesse, mas então, até então, a pessoa está conseguindo conviver com aquilo. Aí vai piorando. O humor deprime, fica mais lentificado, o prejuízo começa a acontecer, não dá aquela vontade de não trabalho mais, então vai só piorando. E temos ainda o episódio grave depressivo, que pode também levar a uma psicose, que é aquele alto risco de suicídio, já tem aqueles pensamentos de autoextermínio, é um período grave da depressão. Esse vínculo aqui de picos, assim, seria o bipolar tipo 1, que ele teria o episódio de mania e o episódio depressivo. Só o episódio de hipomania, mais a depressão, seria o tipo 2. E aqui a gente tem o estado misto, que é a mistura da mania com a depressão.
Como seria isso? Às vezes uma pessoa chegaria e falar assim, eu estou muito animada, estou conseguindo fazer tudo, tenho energia, mas no meu pensamento eu quero morrer, não consigo viver, eu só penso em morrer, já tentei me matar, então é uma mistura, é o estado misto. Então, esses são os principais transtornos bipolares. Além desse, tem a do ciclagem rápida, que a gente chama, que a pessoa ela tem mais de 4 a 5 episódios desses, de picos, oscilações profundas, em um ano. Nós chamamos isso do transtorno ciclotímico, ciclagem rápida. Então, os principais estabilizadores do humor: o carbonato de lítio, a marca famosa, o carbolítio, literato, o ácido valproico e o divalproico de sódio, que é o Depaquina, o Depakote, mais conhecido, o carbamazepina, a marca Tegretol, e o lamotrigina, conhecidos como Lamitor e Neural. Esses são os principais que eu vou falar hoje na apresentação. Nós temos outros estabilizadores do humor também. Esses todos são antipsicóticos, mas eles agem como estabilizadores. Clozapina, risperidona, quetiapina, olanzapina, lurazidona, todos são antipsicóticos. Mas ele ajuda também a estabilizar o humor, que nós usamos em transtorno bipolar. O que acontece isso? Por que nós usamos medicamentos inespecíficos? Na psiquiatria, nós usamos muito medicamento off-label. O que é isso? Off-label significa fora do rótulo, fora da bula. Como é que é? É o uso de um fármaco aprovado pela Anvisa. Ele é aprovado primeiramente para uma finalidade, mas usamos para outra. Mas não quer dizer que nós usamos de forma assim aleatória. São estudos colhidos, baseados em evidências, nós entendemos que o medicamento ele trata outro tipo de doença. Um exemplo clássico aqui seria a aspirina. A aspirina ela entrou no mercado como um analgésico, tratar a febre, e hoje ele é usado para prevenção de infartos. Na psiquiatria, nós temos os famosos aqui que nós usamos fora da bula, off-label. O quetiapina, ele foi aprovado para tratar esquizofrenia e transtorno bipolar, mas usamos de forma assim, para qualquer tipo de paciente, para tratar insônia. É muito comum um paciente chegar, doutor, você me deu esse remédio aqui, o quetiapina, mas na bula está dizendo que ele trata esquizofrenia. Eu não tenho esquizofrenia. Então acontece muito isso. A gente explica, não se preocupe, o remédio ele funciona para outros motivos. Outro exemplo é o aripiprazol. Também foi indicado para tratar a esquizofrenia e usamos para tratar a depressão resistente. E os famosos anticonvulsivantes, que foram iniciados para tratar a epilepsia, e na maioria deles a gente usa como estabilizador do humor. Então, qual a principal função dos estabilizadores? É prevenir as oscilações extremas, especialmente no transtorno bipolar, na mania e hipomania, na depressão bipolar e também em casos de irritabilidade e impulsividade. Existem muitos transtornos que causam irritabilidade e impulsividade. Não precisa ser só transtorno bipolar. Então, nós usamos também os estabilizadores do humor para isso. Exemplos de outras patologias que usamos estabilizadores do humor: síndrome de abstinência de álcool e benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos são aqueles clonazepam, alprazolam, diazepam. Então, são medicamentos que causam dependência e na síndrome de abstinência usamos o carbamazepina. Ele ajuda com a impulsividade do uso lá da substância. A enxaqueca, é comum usar o valproato, o topranato, que são anticonvulsivantes. O neurologista usa muito para enxaqueca. E eu falei lá da irritabilidade, da impulsividade, por isso aqui, ó, tem transtornos que precisam muito de um estabilizador do humor, principalmente o transtorno de personalidade borderline. Tem muitos episódios de agressividade, instabilidade, então funciona bastante nesses casos. Como fazemos a escolha do estabilizador? A gente leva em consideração a fase atual, mania, hipomania, depressão, episódio misto, histórico de resposta prévia. O que é histórico de resposta prévia?
Pacientes usam medicamentos de várias maneiras, de vários períodos, por muito tempo, e às vezes usam quantidade grande de medicamentos, e chegam, às vezes, a trocar os medicamentos de forma rápida, sem atingir a dose máxima. Às vezes acontece o que a gente chama de polifarmácia, usa muitos medicamentos ao mesmo tempo, então a gente não sabe qual medicamento está funcionando direito. Então a gente pega um histórico da medicação e vê qual medicamento foi melhor, qual teve resposta mais favorável, e a gente tenta usar o medicamento de novo. Efeitos colaterais toleráveis. Todo medicamento tem um efeito colateral. A gente quer que a pessoa melhore e tenha pouco efeito colateral. Se tiver mais efeito colateral e pouca melhora, não vale a pena. É custo-benefício. O medicamento tem que ajudar, não piorar. Comorbidades clínicas. A gente leva as doenças de base em consideração. Diabetes, hipotiroidismo, hipertensão. Sempre está olhando as doenças de base para receitar a medicação. Como funcionam os estabilizadores? A primeira, mas foi a primeira hipótese, os primeiros achados de como os estabilizadores funcionam, que é a modulação das monaminas, que é o famoso serotonina, noradrenalina e o dopamina. A serotonina está relacionada à sensação do prazer, ansiedade, altera o sono, o apetite. A noradrenalina está relacionada à energia, o foco, a concentração. E a dopamina é o prazer, é aquele sistema de recompensa. A pessoa usa a substância, tem um prazer com ela e é liberado dopamina. Outra função, redução da neurotransmissão do glutamato. O glutamato é um neurotransmissor, ele causa uma excitação cerebral, neuronal. Muita gente diz que ele é o neurotransmissor da inteligência, que ele aumenta a cognição, ele aumenta o foco. Só que o excesso dele excita o cérebro de uma forma que gira uma toxicidade. Então, tem que diminuir ele, não pode ficar descontrolando. Usado muito também o neurotransmissor GABA, ele já é ao contrário do glutamato, ele inibe o glutamato, ele vai diminuir esse excesso de excitabilidade que acontece no cérebro durante o transtorno. A neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela é quando o cérebro se estrutura, ele regenera. A neuroplasticidade, ela acontece de várias maneiras. Na terapia, no psicólogo, na meditação, na atividade física, tudo é capaz o cérebro ali está se moldando e criando novas sinapses. Isso é a neuroplasticidade. A neuroproteção protege o neurônio de lesões, no geral, a morte celular. Reduz os processos inflamatórios. Hoje em dia, sabemos que também os transtornos mentais estão relacionados à inflamação. Então, os medicamentos estabilizadores influenciam também nesse processo inflamatório. Eu coloquei aqui um resumo para a gente ver como é que os medicamentos agem nas fases do transtorno bipolar, e ele é do CAMAT. O CAMAT é uma rede, organização científica que pega vários artigos científicos e resume e cria protocolos para tratar as doenças. É o Canadian Network for Mood Anxiety Treatment. É a rede canadense de tratamentos de humor e ansiedade. São vários cientistas fazendo vários protocolos ao longo do tempo para tratar a doença. Então, o lítio. O lítio ele é ótimo para todas as fases do transtorno bipolar. O lamotrigina, ele não age na mania, mas ele é muito bom para depressão. O valproate é ao contrário, ele é bom para mania, mas ele não trata a depressão. A carbamazepina também trata bem a mania e não trata a depressão. A quetiapina quase que se iguala ao lítio. É um medicamento muito bom para tratar o transtorno bipolar, em todas as fases. A olanzapina, um antipsicótico, ele é bom para mania, mas ele não é usado na depressão. O mesmo que o aripiprazol. E o varesidona, que não age de forma alguma na mania, mas ajuda na depressão. E a manutenção, os medicamentos que nós podemos mantê-los de forma regular para evitar recaídas. Todos eles conseguem
fazer a manutenção do transtorno bipolar. Então, eu coloquei aqui mitos e verdades. Isso é legal porque existem muitas questões, mitos, pessoas comentam, falam sobre a questão de remédio, que não é verdade. Que às vezes fica no imaginário, a gente compartilha com as pessoas, e na verdade não são verdades. O estabilizador do humor deixa a pessoa sem emoção? Não. Ele só reduz os extremos, ele não apaga os sentimentos. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, eu estou sem emoção. Às vezes a pessoa, ela sempre foi uma pessoa, assim, reativa, age tudo de uma maneira muito mais absurda, muito apaixonada. Só que, às vezes, quando o medicamento é usado, a gente entende, às vezes, que esses sintomas não eram dela, eram sintomas do transtorno. Então, a pessoa, melhor, ela acha que perdeu as emoções. Não, ela estava alterada e os medicamentos só deixaram ela no sentimento basal. Quando estou bem, posso parar? Não. A interrupção abrupta aumenta o risco de recaída. Ninguém gosta de tomar remédio. Todo mundo quer parar o remédio, mas não pode parar de repente. É um desmame gradual que tem que ser feito. Se parar de repente, o risco de voltar a todos os sintomas é muito grande. Todos os medicamentos engordam. Não, depende muito do medicamento e de cada pessoa. Eu vou falar mais na frente a questão do ganho de peso. São medicamentos que viciam. Muita gente fala isso de todos os medicamentos antidepressivos, todos os medicamentos psiquiátricos viciam. Não é verdade. Eles não criam uma necessidade de aumento de dose por vício. Eles não causam tolerância nem cravo. Como é que é o vício? A tolerância é uma das principais características da dependência e o vício. O que é a tolerância? A tolerância, de forma simples, é como vão contar aquela história assim: a pessoa nunca bebeu na vida e ela bebe 2 latinhas de cerveja e já fica meio eufórico, já fica um pouquinho bêbado e tranquilo. Só que aí passa um tempo, 2 latas já não resolve, aí para ele ficar bêbado ele tem que usar mais uma, para ele atingir a dose boa ele começa mais 10, aí vai só aumentando. Isso é a tolerância. O medicamento não causa tolerância. Você não precisa ficar aumentando a dose deles desse jeito para ter o efeito inicial. E o craving é um desejo intenso de usar a substância, que acontece muito em drogas, entorpecentes, na nicotina, nos medicamentos benzodiazepinas, clonazepam, Rivotril. Quando você para a substância, você tem aquele desejo incontrolável de usar ela. Quando você para de fumar, você fica procurando cigarro. Quando você parou o clonazepam de repente, você não consegue dormir mais. Você está preso a ele. O medicamento, o estabilizador do humor, o antidepressivo, não faz isso. Quando você para de usar ele, você não tem craving por ele. Você não fica com esse desejo intenso de usar o medicamento. Então, verdades importantes que a gente tem que frisar. Não viciam, não muda a personalidade, não são calmantes comuns, funciona apenas o uso contínuo, e interrupção abrupta pode causar recaída. Sempre lembrar dessas verdades em relação aos estabilizadores do humor. Então, vamos falar sobre o ganho de peso. O pessoal se preocupa muito, é um fator muito de falha de tratamento, as pessoas deixam de usar o medicamento por questão do peso. Acontece muito. Mas o ganho de peso, ele é multifatorial. São várias questões que podem alterar o peso. A insônia, pessoa que dorme menos que 7, 6 horas por noite, aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol acumula gordura abdominal. Então, quanto mais cortisol, pior. Mais difícil vai ser emagrecer. Pessoas sedentárias, perda de massa muscular, não tem massa magra, não tem gasto calórico, vai criar resistência à insulina. Resistência à insulina leva a acúmulo de gordura, leva a diabetes. Questões hormonais, hipotireoidismo, síndrome do ovário policístico e menopausa, todos podem alterar o peso, então tem que ser tratadas também. Hábitos alimentares e microbiota intestinal. O que é a microbiota?
Existem vários organismos no nosso intestino, bactérias, até vírus, que deixam o intestino regulado. Se você ter hábitos alimentares ruins, uma alimentação muito com ultraprocessados, medicamentos, poucas fibras, pouca proteína, isso tudo vai afetar a microbiota e vai levar a uma desregulação intestinal. E não vai conseguir eliminar a gordura de forma correta. E outro fato importante, questão do ganho de peso, é o fator genético. A gente pode, às vezes, tratar isso tudo, colocar um remédio que não engorda e a pessoa ainda ganha peso. A predisposição genética, ela é muito forte. Mas se a gente colocar o ranking aqui dos estabilizadores do humor e o risco de ganho de peso, o pior deles é a olanzapina, é um risco muito alto. Quetiapina, o ácido valproico, é um pouco alto também. A risperidona e o lítio é moderado. Muita gente tem medo do lítio de engordar, mas não é assim. 20 a 30% das pessoas vão ganhar peso com lítio. Não é tão grande. O aripiprazol, a lamotrigina e o urazidona são muito baixos, quase que não ganha peso. Então, os estabilizadores são a base do tratamento do transtorno bipolar. Ele permite menos crises, menos respostas emocionais estáveis, melhor qualidade de vida e redução de hospitalizações. Então, os estabilizadores, eles são para melhorar a qualidade de vida e agem em vários setores, várias áreas da vida da pessoa. Vamos começar falando do principal estabilizador do humor, o lítio. O lítio é o medicamento mais importante da psiquiatria, porque ele é o padrão ouro no tratamento do transtorno bipolar. O que é padrão ouro? É o medicamento primeira linha, é o melhor, que tem maior efeito positivo no transtorno bipolar. O lítio ele foi descoberto em 1949, mas só em 1970, depois do FDA, que é o Food Drug Administration dos Estados Unidos, é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou o lítio para ser usado no tratamento bipolar. Depois que foi liberado nos Estados Unidos, aí foi para o Brasil, só depois dos anos 70. Vou pensar, não é tanto tempo assim. O lítio é o quê? Um sal mineral. Ele é igual ao cálcio, fósforo, zinco. Os sais minerais vêm do solo, seres vivos, são consumidos em alimentos. Não podemos produzir. Ué, doutor, você falou que alimento tem lítio? Então, vamos comer os alimentos que têm lítio, eu vou precisar tomar mais o lítio. Não, não. Os alimentos, se você quiser ter lítio alto com os alimentos, você teria que comer toneladas deles, não é a mesma quantidade. Lítio vem da palavra grega litos, que significa pedra. O lítio ele é extraído de salares e rochas. Salares são depósitos de sais, é onde que é retirado o lítio. E o principal lugar onde que é retirado as pedras para extração de lítio no mundo é o Salar do Atacama. Eu achei interessante colocar aqui, que é um lugar muito bonito, fica no Chile. Todas essas partes brancas aqui são os sais, as pedras que são extraídos do lítio. A mineradora de lítio. E esse dado aqui, achei interessante falar, porque tem muita gente que gosta de perguntar: ah, doutor, esse lítio aí que eu tomo é o mesmo lítio das baterias? É o mesmo lítio. E a produção mundial do lítio no mundo, 87% serve para baterias. Só 1% vai para medicação. O lítio é usado em vários setores da indústria no mundo: cerâmica, vidro, ligas metálicas, lubrificantes, tratamentos de ar refrigerado. Então, o lítio ele tem vários usos. Então, ele é o padrão ouro. Por que ele é padrão ouro? Ele é um dos medicamentos mais eficazes para prevenir a recaída no transtorno bipolar. Ele reduz o risco de suicídio de forma consistente. Ele possui evidências científicas acumuladas em décadas. Ele é superior a todos os estabilizadores do humor, mesmo até os modernos. Se cria medicamento e nenhum deles ainda
é melhor que o lítio. Quais são as indicações clínicas do lítio? Transtorno bipolar, na mania aguda, episódios novos, depressão resistente e redução do risco de suicídio. O risco de suicídio não existe só no bipolar, né, na fase depressiva. Existem outros transtornos também. Existe na esquizofrenia, existe nos transtornos de personalidade. Então, a redução do risco de suicídio com lítio é muito forte. Mecanismo de ação. Então, o mecanismo de ação do lítio é parecido muito com o que eu comentei antes. Ele modula a inflamação cerebral, ele modula o neurotransmissor como a dopamina, que é do prazer, o glutamato, que é excitatório, e o GABA, que é o freio, que eu falei antes. Ele também faz a neuroproteção e ajuda com a neuroplasticidade, como eu disse no funcionamento dos estabilizadores do humor, nos slides para trás. Qual a desvantagem do lítio? O lítio não é perfeito. Qual o problema dele, que é difícil? É a janela terapêutica dele. O que significa isso? O nível de lítio no sangue, para tratar a pessoa, fica num lugar bem estreito na questão da quantidade. Ele fica entre 0,6 e 1,2 miliequivalentes por litro. Então, assim, entre 0,6 e 1,2 é muito curto. Então, para deixar entre eles, a gente tem que mexer muito na dose do lítio, repetir usando várias vezes até atingir a faixa terapêutica. Para mania aguda, a faixa terapêutica é menor ainda, é 0,8 a 1,2. E o efeito do lítio demora, depois de 10 dias que ele começa a funcionar. E às vezes o efeito total a gente vê depois de meses. Então, não é assim tão rápido e realmente tem que ter paciência com o remédio. Efeitos colaterais do lítio: tremores finos, náusea, sede excessiva, poliúria, aumento da urina, ganho de peso, igual eu falei, é 20 a 30%, em média, 2 quilos a 6 em um ano. Então, assim, quantidade física, levando uma vida regrada, você consegue melhorar isso aqui. Pode interferir na função da tireoide. O lítio pode causar hipotireoidismo, mas é só em 10, 20% dos pacientes. Ele pode alterar a função renal. A maioria do lítio ele é liberado no rim. E a maioria do lítio sendo liberado no rim, ele pode ser absorvido de várias formas no rim. Então, ele pode causar problemas renais no futuro, principalmente com a intoxicação do lítio, que é muito perigosa. A intoxicação do lítio ocorre, na maioria das vezes, por desidratação. Então, a pessoa tem vômitos repetidos, episódios de diarreia frequente, febre alta, abuso de álcool, tudo isso causa desidratação. Então, isso pode levar à intoxicação, porque quanto menos hidratado, menos vai ter filtração, menos o lítio vai sair do organismo. Então, o lítio vai continuar sendo absorvido no rim. Então, sempre manter eles hidratados. Se você toma lítio, é importante estar sempre hidratado. Outros motivos de intoxicação: abuso de anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Então, tomar cuidado de abusar de anti-inflamatório. Ele pode aumentar o nível sérico do lítio. Antihipertensivos, hidroclorotiazida, captopril, enalapril, losartana, também podem aumentar o nível sérico do lítio. Se você está usando esses medicamentos e o médico não sabe, você não avisou para ele, você avisa. Você está tomando lítio. E quando pensar que está chegando a intoxicação, o tremor fica pior, pode acontecer vômito, chega a ter dificuldade para andar, fala enrolada, sonolência, até confusão mental. Já começou com os tremores fortes, já deve ser levado ao hospital, porque isso tudo já é começando, já é num estado avançado da intoxicação. Comorbidades em relação ao lítio. Então, como eu disse, o lítio é eliminado 95% pelos rins. Então, qualquer problema no rim vai ficar mais, absorver mais lítio no rim. Então, doença renal, insuficiência renal, cálculo renal, infecção do trato urinário, pode levar ao aumento do lítio no corpo. Hipotireoidismo
Então, eu falei, o lítio ele pode levar ao hipotireoidismo, ele interfere na síntese hormonal. É mais comum em mulheres que têm história familiar de hipotireoidismo. Eu repeti lá os medicamentos de hipertensão arterial, eu falei, tomar cuidado para aumentar o lítio. Diabetes, doença hepática, não tem problema. O lítio ele não sofre metabolismo no fígado, ele sofre a absorção nos rins. Então, não tem problema. Então, mesmo todas essas questões do lítio, a questão da intoxicação, a questão da faixa terapêutica difícil, mas ainda o lítio, ele é, depois de décadas de estudo, padrão ouro no tratamento transtorno bipolar. Ele é eficaz na prevenção de recaídas, redução comprovada de risco de suicídio e efeitos neuroprotetores, fazendo um medicamento único na psiquiatria. Então, se seu médico prescreveu o lítio para você, é bom, pode saber que você está usando um remédio bom. Agora vamos falar dos anticonvulsivantes. Os anticonvulsivantes, né, foram iniciados como primeiro tratamento para epilepsia e logo entendeu que se usava também para tratar o humor. O que acontece? Na epilepsia, existe muito mecanismos parecidos com o transtorno bipolar. Existe um aumento da atividade elétrica química no cérebro. Então, os estabilizadores, os anticonvulsivantes, eles diminuem essa excitabilidade neuronal, muito parecido com a ação do transtorno bipolar. Ela tem aquela aumento da excitabilidade, causando um nível tóxico no cérebro. Então, o medicamento ele diminui isso. O ácido valproico, o primeiro anticonvulsivante que nós vamos falar, ele foi descoberto em 1962. Eles tentavam arranjar um solvente para poder testar medicamentos que não eram solúveis em água. E eles usavam o solvente ácido valproico e notaram que todos os medicamentos que tinham ácido valproico tinham efeito anticonvulsivante. Então, descobriram o ácido valproico que servia para epilepsia. Mas só em 95, o FDA, Food Drug Administration, aprovou o tratamento para mania bipolar. Ele foi o primeiro anticonvulsivante a receber essa indicação nos Estados Unidos. 95. Então, nós temos o ácido valproico, o valproato de sódio e o divalproato de sódio. Não, doutor, são 3 remédios diferentes? Não, é tudo a mesma coisa. É o mesmo molécula, o mesmo composto. O que difere é o valproato de sódio, eles adicionaram a molécula de sódio. O que acontece? O ácido valproico, ele é bastante irritante gástrico. Então, para diminuir a irritação gástrica, eles tentaram adicionar a molécula de sódio e fez o valproato de sódio. Aí diminuíram um pouco a irritação. Mas mesmo assim ainda tinha. Então, aí eles criaram o divalproato de sódio, onde eles pegam um pouco do valproato, um pouco do ácido valproico e juntaram eles juntos. Então, para o efeito agudo, porque eles são mais fortes, intensos, o ácido valproico e o valproato são melhores. E o divalproato, como ele é um efeito mais leve, ele é gradual. Igual eu falei anteriormente, o ácido valproico e o valproato de sódio costuma ser absorvido mais rapidamente, o que pode aumentar picos da medicação no sangue e causar irritação de conforto gástrico em algumas pessoas. E o divalproato de sódio, já é uma molécula que mistura os dois, ele foi desenvolvido para ser liberado mais lenta e gradual, melhorando a tolerância digestiva. Quais são as indicações clínicas do ácido valproico? Principalmente em transtorno bipolar, ele é muito eficaz na mania aguda, nos episódios mistos e na ciclagem rápida. Também na manutenção, usada a longo prazo para prevenção e controle de novas crises. Qual que é o mecanismo de ação? Muito parecido com o lítio também. Aumento da ação do GABA, o neurotransmissor inibitório, diminui a excitabilidade neuronal. Ele faz bloqueio dos canais de cálcio, impede a entrada rápida do sódio nos neurônios. Isso aí diminui a frequência dos paraléleptos anormais. E ele faz também a redução do glutamato. Eu falei antes, é um neurotransmissor que aumenta a excitabilidade do cérebro, causando
uma toxicidade neuronal. Já o ácido valproico, ele não tem problema igual o lítio. A faixa terapêutica dele é ampla, é grande, entre 50 a 100 microgramas por mililitro. Mas ele também demora, ele leva 3 semanas para começar a funcionar, mais ou menos igual ao lítio. Efeitos colaterais mais comuns: náusea, vômitos, indigestão, diarreia e dor abdominal, sonolência, tontura. O ganho de peso é mais proeminente no ácido valproico, e causa aumento do apetite. Ele também reduz a libido. Gravidez. Por que aqui está essa gravidez aqui? O que eu estou querendo dizer? O ácido valproico, ele tem um potencial gigante teratogênico, causa malformações congênitas no desenvolvimento do feto. Ele é o mais grave entre os estabilizadores do humor para causar potencial de malformação. Então, se possível, sempre evitar em mulheres de idade fértil. Se você, mulher, está pensando em engravidar, você não usa anticoncepcional, não é bom usar o ácido valproico. Vantagens do ácido valproico: ele é excelente na mania, bom para episódios mistos e para ciclagem rápida. Agora vamos falar da carbamazepina. A carbamazepina, em 1953, foi criada como um antidepressivo, mas observou que ela era melhor para anticonvulsivantes, para convulsões. E também só na década de 70 começou a usar para bipolar. Se você for ver, a maioria dos medicamentos estabilizadores do humor começaram só em 1970. Não é tão assim, muito antigo, se for pensar. Você analisando, assim, os parentes mais antigos, vó, então, viveram nessa época, era difícil tratar o transtorno bipolar. Nessa época, usava-se muito eletrochoque, o ECT. O eletrochoque, antigamente, ele era um tratamento meio arcaico, mas hoje o ECT é um tratamento ótimo. Ele é um procedimento cirúrgico com anestesista. Ele é muito bom para tratar transtorno psicótico. Principais indicações do carbamazepina: ele é bom para episódios maníacos e manutenção. Só que ele é o terceira linha. É quando o lítio e o ácido valproico não funcionam que a gente usa o carbamazepina. Ele é muito eficaz na impulsividade, na agressividade. É igual eu falei, impulsividade de usar drogas, substâncias, a gente usa muito ele. Para agressividade, no border. Pessoas com demência, Alzheimer, ficam com comportamento alterado, nós usamos para diminuir essa desorganização do comportamento. Em pacientes com deficiência intelectual, tem rompantes de agressividade, o carbamazepina funciona bem para evitar a agressividade, a impulsividade. Quais são os mecanismos da carbamazepina? Ele faz bloqueio dos canais de sódio, impede que os nervos fiquem hiperestimulados. Ele também potencializa o GABA, que a gente já falou, que é o calmante do cérebro. Ele inibe as cargas elétricas e a excitabilidade neuronal. Efeitos colaterais mais comuns do carbamazepina: tontura, sonolência, cansaço, visão dupla, borrada, náusea, vômitos, e o ganho de peso é quase nada. Pontos de atenção: o problema da carbamazepina está aqui. Ele tem muitas interações medicamentosas. Por isso que ele não é primeira linha nem segunda linha, ele é terceira linha. Ele atrapalha muito outros medicamentos. Nós, psiquiatras, chamamos ele de droga sujo, porque ele é uma droga que contamina todos os outros remédios. Ele estimula muito o fígado e faz com que o corpo elimine os medicamentos mais rápido. O que acontece? Ele diminui o efeito de vários medicamentos. Anticoncepcional, hormonal, quando você está usando o carbamazepina, ele pode diminuir a eficácia da pílula, é perigoso. Ele pode diminuir o efeito de anticoagulantes, como a varfarina. Ele pode diminuir o efeito de antirretrovirais, que tratam HIV. E ele aumenta o efeito de diuréticos. Piora também o efeito do álcool.
Então, ele tem várias interações com substâncias. Lamotrigina. A lamotrigina é um anticonvulsivante novo. Ele foi criado em 1980 pela GSK. GSK é um laboratório lá de Londres, no Reino Unido. Ele começou com anticonvulsivante, mas entendeu-se que ele tinha um importante efeito na prevenção da depressão bipolar. Mas aí só em 94 começou a liberar para transtorno bipolar. Quais as indicações do lamotrigina? Ele é eficaz para reduzir a frequência de recaída da depressão e ele faz uma manutenção boa do humor estável a longo prazo, de recaídas principalmente em depressão. Não tem eficácia na mania, não tem eficácia na hipomania e no episódios mistos. Ele é mais usado associado, que sozinho ele só trata a depressão. Mecanismo de ação. É igual o mecanismo de ação do carbamazepina, que é o bloqueio de canal de sódio. Também faz a redução do glutamato. Estabiliza também a estabilidade neuronal e faz neuroproteção. Muito parecido com os outros estabilizadores do humor. Efeitos colaterais mais comuns. Cefaleia, náusea, diarreia, dor abdominal, tontura, insônia, boca seca. E nós temos isso aqui, o rastro cutâneo. O rastro cutâneo é uma mancha vermelhada, coceira, ardor que causa na pele. Isso aí é perigoso, que é um efeito colateral importante do lamotrigina, que tem que ficar atento, porque ele pode causar uma síndrome grave, síndrome de Stevens-Johnson, que é uma síndrome da pele, onde que ela causa morte celular da pele. Então, por isso que a dose dele é aumentada lentamente. Mesmo sendo raro, a gente evita. Então, os sintomas, sinais de estar acontecendo o início dessa síndrome febre alta, mal-estar intenso, dor de garganta, igual uma gripe, e depois começa a aparecer sintomas na pele, as manchas, escamação, lesão na boca, conjuntivite, então tem que ir para o hospital. Esses sintomas aqui, direto para o hospital. Quais são as vantagens da lamotrigina? Baixo ganho de peso, não apresenta disfunção sexual. Entre os estabilizadores do humor, é considerada a opção mais segura na gestação. E ele tem uma função boa, de menos fadiga depressiva, maior disposição, em geral. Desvantagens da lamotrigina. Então, ele não funciona na mania, não funciona em prevenção de prevenir recaídas e sintomas maníacos. Ele tem esse problema da articulação muito lenta, porque tem o risco do rash lá, da síndrome de Stevens-Johnson. Então, começa bem devagar, então o efeito dele vai demorar semanas para atingir. E se a pessoa interromper ele, cerca de 5 dias, tem que começar tudo de novo, a titulação de dose baixa. Então, o remédio tem que tomar muito certinho direito, senão não funciona. Então, terminando aqui, uma mensagem para todo mundo. É importante, tratamento é só remédio? Não. Tem que ficar atento. O melhor resultado acontece com tudo, vários pilares em conjunto: psicoterapia, rotina de sono, atividade física, manejar o estresse. Então, o remédio estabiliza o cérebro, mas o estilo de vida sustenta a melhora. Então, não dá para confiar só no remédio, tem que fazer tudo isso aqui, senão não dá uma melhora total.